para todos. É realmente uma alegria muito grande, um prazer enorme retornar à casa querida que nos dá guarida. Antes, porém, de iniciarmos o estudo da noite, eu agradeço ao casal Luiz Vilhena e Dona Helena, porque eles que organizaram todo o périplo e a vinda para Portugal. Nós estamos visitando os centros e todos os centros colaboram para que eu possa vir. De outra forma, não haveria como vir. Então, o meu agradecimento aos centros todos que colaboraram para que pudéssemos aqui estar. Que Jesus, o amigo incondicional das nossas almas, permita-nos sempre alcançarmos a própria paz. A finalidade primeira da doutrina espírita, e se constitui no Evangelho segundo o Espiritismo, qual a finalidade da religião? Tornar o homem melhor, conduzi-lo a Deus reformado, melhorado, diferenciado. Palavras textuais da orientação suprema do Espírito de verdade no Evangelho segundo o Espiritismo. Em momento nenhum nós vamos encontrar que a finalidade da religião seria fazer homens santos, porque se fosse assim, eu teria que sair daqui e ir embora a pé. Não há homens santos. Allan Kardec coloca com muita sabedoria sobre a inspiração do Espírito de verdade. O verdadeiro espírita encontra-se, ou cristão, entre aqueles que, fazendo esforços para se modificar e modificando as dificuldades enormes com as quais todos nós vivemos, assenhorearmos no conhecimento único capaz de libertar o homem das peias da ignorância. Haveria um outro sentido para nós, os espíritas, encontrarmos no centro espírita algo miraculoso, sobrenatural, que num passe de mágica desce a cada um de nós a carta de alforria, a carta de libertação, o passaporte, dando condição para nós adquirirmos um plano superior da vida. É preciso então que nós ponderemos como nós, os espíritas, encontramos-nos na atualidade. É muito interessante o mundo lá fora, com os convites incessantes para que todo mundo busque a felicidade interior. É uma busca incessante no conhecimento da própria personalidade, de buscarmos uma viagem interior, quando na verdade nós precisamos encontrar na doutrina que nós frequentamos a base primordial. Encontrarmos a estrutura para alicerçar a nossa vida. Mas, fato inconteste, não se logra alcançar um patamar na doutrina sem a estudar. Não tem como. É uma doutrina que exige do profitente, do neófito, do iniciante, o conhecimento. Ah, mas eu não consigo. Eu também não. Mas ela necessita que estudemos-la diariamente. Todo momento de oportunidade em que tivermos condições de uma boa leitura, a leitura abrir-nos-á novos caminhos, caminhos do conhecimento. Nem a doutrina espírita é a última palavra, nem os espíritos detêm a última palavra. Somos todos, numa grande mole humana e espiritual, aprendizes, mas temos a base, que é uma estrutura que não pertence ao homem, é uma estrutura dos espíritos. Portanto, nós temos o livro dos espíritos. Não temos o livro do Allan Kardec. O Allan Kardec foi o codificador, quem reuniu aquilo tudo que estava esparso, organizou sob a égide de um espírito superior,
que nem era o seu guia espiritual. Estava acima para dar a sedimentação da base que daria à humanidade uma nova visão. Mas tudo isso nada modifica, não é uma doutrina nova, não é um conhecimento inovador, não é nada miraculoso, mirabolante, não é nada que você possa entender. Tudo é cabível, conhecível na doutrina espírita. Qualquer um de nós pode. Agora, basta para cada um uma assertiva que ela é preponderante. Jesus caminhava certa feita. E ao caminhar, defronta, se depara, encontra um homem no caminho invisual. Agora, abrindo parênteses. Vejamos, meus amigos, se isso é pergunta que se faça a alguém que seja invisual. E Jesus pergunta: você deseja ser curado? Isso é pergunta que faça a alguém que é invisual? De forma alguma. É a mesma coisa que perguntasse ao Divaldinho: gosta de comer? Opa, como não? Então, mas Jesus pergunta-lhe. A parte, o invisual poderia dizer: não, não quero. Eu não quero ser curado. Sabe por quê? As mulheres vão à minha casa, lavam a roupa, cozem, fazem o pão, deixam tudo em ordem. Eu tenho a casa limpa, tenho na despensa todo o alimento necessário para toda a temporada, seja do verão, do outono, do inverno, da primavera. Ganho muito dinheiro na porta do templo. Todo mundo passa e me joga uma moeda. Então, eu não quero ser curado. Não, não. Imediatamente a pergunta que Jesus lhe faz, e ele responde: sim, Senhor, eu quero. Livro dos Espíritos. Allan Kardec pergunta para os Espíritos: existe alguma paixão que seja impossível de a modificarmos em nós? E os Espíritos respondem: não. O que ocorre é que a vossa vontade, ela é frouxa, nasce da boca para fora, não vem das entranhas da alma. Ora, você deseja ser curado? Sim, Senhor, eu quero. Ele impôs uma vontade. Allan Kardec pergunta para os Espíritos do Senhor, e os Espíritos respondem que a nossa vontade, ela é frouxa, sai da boca para fora, não nasce das entranhas da nossa alma. Então, por que é que nós somos tão infelizes? Porque vivemos distanciados da lei. Onde está a lei? Na consciência do homem. Ela está escrita na consciência do homem. Que homem? Nós, os seres humanos, criados para a felicidade. Deus não criou ninguém para viver como masoquista, como infeliz, lamentando, gritando, chorando, esperneando igual um cabrito novo. Não! O homem foi criado para ser feliz, para edificar a felicidade, para mudarmos a paisagem à nossa volta para a realidade intrínseca da vida. Jesus veio ter conosco, mas a fim de que tivéssemos vida e vida em abundância. E afirma: regozijai-vos todos vós. Nós precisamos de alegria, de vivência, de compreensão, de entendimento de que também estamos em um mundo de provas e expiações. Um mundo onde nós somos os consultores diante das nossas dificuldades, das alegrias, das dores atrozes, dos conflitos, dos dramas, dos problemas do cotidiano, que todos nós os temos. Eu, se calhar, devo ter menos, porque sou solteirão encalhado. Quem é casado deve mais à lei do que um encalhado. A verdade é que todo mundo não pode evadir-se ou burlar o conhecimento libertador do ensinamento de Jesus. Ora, quantos homens passaram pelo mundo antes da vinda do Cristo? Inenarráveis, incontáveis homens que marcaram a história, a época, que deixaram verdadeiras estruturas para que fosse todo esse caminho
preparado para que nós aqui chegássemos. No entanto, ninguém se lembra. Mas a mensagem de Jesus, que dividiu a história, que marcou a história antes e depois dele, todo o ensinamento de Jesus é atual, atualizado, atualíssimo, perfeito ensinamento. A base da doutrina dos Espíritos, ela está calcada no cristianismo redivivo, agora pela doutrina dos Espíritos, pela presença do codificador, e trá-lo outra vez na revivescência desse momento sublime para nós, os seres humanos. Mas, no entanto, o que nós fazemos do ensinamento? Para que serve o ensinamento? Para meu marido que ficou em casa? Para minha mulher? Para minha sogra? Para o meu filho? Não! Para nós que estamos aqui. Para meu ouvido que, em primeiro lugar, ouve a minha voz. Para nós, grupo de amigos, que reunimos-nos para quê? Para aprender, para reavivar, para dar um sinal de alerta, para observar o que fazemos todos os dias da própria existência. No entanto, esquecemos-nos de que as parábolas se constituem um verdadeiro tesouro, mas que nós fazemos como fez o sacerdote, o levita, passamos de largo. Nós não estamos nos preocupando com o nosso dia a dia. É muito interessante um tratamento que se faz nessa casa abençoada, por exemplo, nas reuniões de desobsessão. É importantíssimo o trabalho, mas é muito comum, e afirmo alguns espíritos que aqui estão trabalhando, que muitos que acabam de ser tratados, e nós não conseguimos entender ou avaliar o que é um tratamento dessa ordem. No entanto, nos emocionamos e até afirmamos: meu Deus, eu fiquei mais aliviado, eu estou mais leve. Mas ao adentrar no carro, no automóvel, para irmos embora meia-noite ou quase 1h da manhã, a mulher inadvertidamente disse: meu marido, vira à esquerda. Está calada, mulher. Está vendo você outra vez reclamar? Mesmo assim, tudo aquilo que nós conseguimos armazenar, perdemos-lo por 2 segundos, uma fração, porque nós somos impacientes. Nós trazemos a impaciência conosco. Nós não queremos admitir. Se meu amor, o que você quer, querida? Ah, eu quero que vire aqui. Pois não, vou virar, meu bem. O que mais você quer? Diga. Ó, docinho de coco, diga-me que eu faço. E é tão mais simples, mas nós queremos dizer: tá calada. Que é muito mais grosseiro, muito mais ignorante. Não, a vida não é por aí. E dizem os Espíritos agora, acabaram de dizer, que saem daqui, da reunião, onde foram tratados. Mas do que vale o tratamento, então? Jesus afirma: vós sois, Jesus é quem diz, ele não sou eu. Vós sois como túmulos caiados por fora e cheios de podridão por dentro. Não vale a pena. Eu não gostaria de ouvir isso, mas às vezes tem que ouvir. Porque ou nós vamos aprender com a doutrina, ou nós vamos ficar a vida inteira dando marcha atrás. Não compensa. É sempre à frente, visualizar o mundo, a beleza, tudo criado para nós. Mas nós não. Nós queremos amufinar, problemar, criar problemas, criar um atalho defeituoso, mas não queremos ceder a outra. E não. Allan Kardec, o codificador, aí no livro Obras Póstumas, coloca que vencedor é aquele que curva-se em primeiro lugar diante do seu agressor. Esse é o vencedor. Não é aquele que mantém o nariz empinado, com altivez, mantendo o seu ponto de vista, sem permitir entender ou estudar o outro ponto. E Allan Kardec afirma: aquele que curva-se em primeiro lugar diante do seu agressor, esse é o vencedor. Um pastor, tomando conta de um rebanho, e quando pela primeira vez eu vim a Portugal, em 1997,
eu conheci com Dona Julieta Marques e o senhor Otávio. E nós vínhamos por Coimbra e vimos lá um homem, um velho, carquilhado, a pele enrugada. E eu olhei e pedi, por favor, podem parar. Eu sempre ouvi falar que meu avô é português, minha avó portuguesa, as tias portuguesas. Eu queria conhecer um pastor, mas eu queria falar com o pastor, porque eu fiquei encantado. E lá descemos, fomos lá no meio. Eles são daqui, nunca foram falar com o pastor, porque a vida é muito corrida. Nós não paramos para ver. Aquele homem, ele contou que aos 6 anos de idade, o pai pô-lo para tomar conta das ovelhas. Ele estava com 86 anos de idade. Meus amigos, eu fiquei pensando, 80 anos, sentado numa pedra, com um cajado à mão agora, senecto, olhando as ovelhas. Meu pai, quando eu conversei, tinham 6 ovelhas. Hoje tem 300 ovelhas. E um belo de um cão do lado deitado, refestelado. E eu fiquei imaginando aquele homem, o que é que Deus estava querendo dele? O que é que Deus queria de um encalhado na vida? Ou de um casado com uma prole de 5 filhos? Ou um casado que não tem filhos? O que é que Deus quer? Deus, a inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Ele quer algo de cada um de nós. Ele quer. E daquele pastor, por incrível que pareça, ele está apenas pedindo a ele paciência. Porque Deus quer criar uma obra através dele, que ele terá de ter a paciência. Uma das virtudes belíssimas que nós não a temos, infelizmente. Aquele homem estava sendo talhado para construir a paciência. E ele, a narrativa bíblica diz que os estudiosos colocam Jesus o pastor, olhando o rebanho das ovelhas, e eis que uma ovelha, ela vai muito longe. Ela vai longe. Jesus olha onde ela está, vai e trá-la junto do rebanho outra vez. E aguarda. Daqui a pouquinho uma outra ovelhinha mais sapeca sai correndo e vai mais longe, e ele observa que ela machucou-se, está ferida. Ele vai, põe ao ombro, trá-la de novo para o rebanho, pensa-lhe a ferida e aguarda. Daqui a pouquinho outra escapa e vai muito mais longe. Ele olha, não a vê. Ele tenta olhar e não consegue vê-la. Ele olha para o rebanho e fica preocupado de deixar o rebanho do ataque de um outro animal. Então manda o cão. E os estudiosos do Espiritismo colocam que o cão é a dor. Mas será que nós vamos precisar que a dor vá nos buscar? Será que nós vamos permitir o não uso da inteligência para deixar que a dor vá buscar-nos e vai dar-nos uma tarefa? Para quê? Para quê? Nós somos filhos de Deus, dotados de inteligência. Mas não. Nós estamos preferindo que a dor nos apanhe do que alguém diga-nos aquele caminho muito difícil. Nós já andamos, você quer andar, mas tenha muito cuidado, porque pode acontecer isso. Agora, qualquer instituto orgânico ou médico da atualidade, nós temos uma orientação completa. Um pneumologista, conhecedor do pulmão, que é uma das coisas mais lindas do organismo, ele estuda o pulmão. E ele atende os pacientes que têm problemas de cancro pulmonar na minha cidade. E atendeu um senhor que estava com um resfriado muito forte, e depois de uma adeografia, outras chapas pulmonares, ele detectou no lado esquerdo, na base do pulmão, um tumor. Orientou o homem, depois o homem saiu de lá, cabisbaixo, e nós estávamos para ser consultados numa outra área da otorrinolaringologia, e quando sai o médico fumando o seu charuto. Aquele médico, ele é ótimo conhecedor da mecânica do cancro, mas não tem juízo na cabeça, não tem consciência do que é que o cigarro faz na sua vida. Ele não tem. Ele conhece a medicina, não conhece os efeitos daquilo que é o cigarro, que inclusive no bolso dele estava: cigarro causa cancro. Ou lá no Brasil era câncer. É interessante isso. Mas nós somos assim. Eu estou no Espiritismo há 47 anos. E
nós precisamos ainda apanhar para poder entrar no caminho da porta estreita. No entanto, nós vamos fazendo ouvidos moucos, porque aquele homem, o pastor, ele estava ensinando-nos um legado. Ele preocupou-se conosco, Jesus, ele foi ao Pai, mas voltou, pediu ao Pai que enviasse para nós o Consolador. Uma outra chamada de amor e abnegação por nós foi a vinda do Consolador prometido, que é e que se constitui a doutrina espírita, uma abertura, um clarão, rompendo os séculos, para trazer a realidade da vida imortal, dizendo que somos espíritos, que não morremos, que existe uma lei de causa e efeito, que aqueles que estão ao pé de nós relacionam-se conosco de um passado de erros, ou que se foi causal porque nós fugimos a uma determinação prévia, porque não há destino em nossas relações, há uma programação que nós somos o construtor da felicidade ou da desdita, nós é que somos, nós é que construímos, e então nós esquecemos de tudo isso. E às vezes vamos caminhando a passos largos. E quando nos defrontamos, nós estamos com um problema maior do que aquele que poderíamos ter. Nós fomentamos, Evangelho segundo o Espiritismo, tormentos voluntários. O Espírito escreveu essa lição em 1864. Eu não havia nascido. 1864. É muita coisa. Tormentos voluntários. O homem está constantemente à procura deles. Paulo, o apóstolo, vô-lo afirma: vós tendes o espinho da insatisfação. E todo mundo tem. Não adianta fugir. Não adianta fugir. Nós detemos o espinho da insatisfação. Era preciso que nós aprendêssemos, mas com quem? Livro dos Espíritos. A menor resposta do livro, quando Kardec pergunta qual o exemplo que nós poderíamos ter. Jesus. Ele é o modelo, o guia para toda a humanidade. Mas não é ser beato, ser bobinho religioso. Não. Vivei, afirmam isso os Espíritos do Evangelho, vivei como vivem os homens do vosso mundo. Embora tendes de compreender que do mundo não sois. Então nós estamos estagiando para aprender as venerandas lições com as quais precisamos conviver. De outra forma não há. O semeador saiu a semear. Agora, quem já teve a oportunidade ou a felicidade de semear, de plantar uma hortaliça, de jogar umas sementes, umas favas e vê-las crescer, jogar uma semente de tomate e vê-lo crescendo numa rama e você cuidando dele, você colhe tomates lindos, bons, ou plantar cebola, que é muito bonito em Portugal, encher as fileiras de cebola ou do alho. Jesus saiu a semear. E eis que certa feita, andando, joga as sementes à margem do caminho. Ora, as aves dão uma rasante e comem a semente, tranquilamente. Então, quando termina a semeadura, aquelas sementes todas foram comidas pelas aves. Mas Jesus não titubeou, não parou, não desistiu, não ficou melindroso, não ficou desanimado, não desistiu, não quis impor a sua coisa, apenas foi e jogou as sementes nos espinheiros, para que as aves não entrassem. Mas os espinheiros, não tendo terra, sufocaram as raízes e as sementes morreram todas. Não parou aí. Animado, encorajado, estimulado, lançou-as sobre as pedras, porque não tendo nenhum espinho, não as sufocaria. Mas as pedras retêm muito calor e mataram as sementes morreram todas. Não desanimou, perseverante, porque diz nosso Senhor Jesus Cristo, em Novo Testamento, aquele que perseverar até o fim, a este está reservado o reino dos céus.
perseverar. Nós, os espíritas, começamos hoje. Se eu chego aqui, esse cavalheiro magríssimo olha para mim, diz qualquer coisa que não me agrade, eu vou embora. Aquele homem é chato, nossa senhora, falou que eu estou gordo, igual um porco enorme. Pronto, já sai ofendido. Se algum companheiro diz a ele, por favor, não pode sentar aqui nessa fila, tem que sentar na outra, essa. Deus me livre, que centro nojento, que povo é a pessoa que nunca vai estar enquadrando-se em lugar algum. Ela sempre vai criar empecilhos. Ela é sempre criadora de problemas. E aí então, ela se afasta. E Jesus disse, aquele que perseverar até o fim, a este está reservado o reino dos céus. No entanto, Jesus encontra uma terra linda, arada, sulcada pelo arado, revolvida, adubada adequadamente, preparadíssima, para quando desse a primeira chuva, as sementes fossem lançadas. E as fez, lançando as sementes. E as sementes deram certo volume, uma rentabilidade enorme. São aqueles que não esmorecem. Mas e como nós estamos na doutrina? Como nós posicionamos? Uma primeira, que a ave com a menor facilidade tira-nos do roteiro. Olha, Jesus ali na esquina faz um milagre, nasce cabelo e careca. É verdade? Então lá, deixa o centro aqui. Como nós estamos em relação à nossa capacidade de assimilação? Porque se nós não entendermos que a doutrina espírita orienta sobre a lei de causa e efeito, nós vamos sempre encontrar um subterfúgio para fugir, porque lá eles fazem coisas que no centro fraco não faz. Então nós não estamos estudando a doutrina. Porque qual é a finalidade do centro espírita? A única: conduzir o homem para Deus, reformado e melhorado. Todas as religiões do mundo que conduzem o homem a Deus são ótimas, maravilhosas. Bastar-nos-ia a consciência e a condição do conhecimento àquela que satisfaz o indivíduo. Pronto, acabou. Mas toda religião que conduz o homem a Deus, ela é ótima. Não é o espiritismo que salva, é o homem que se transforma mediante a sua estrutura religiosa. Porque se fosse assim, não haveria nada de interessante na vida. Mas é o homem, pelos seus próprios esforços, que ele faz, não permitindo que a doutrina caia em nós sem nenhuma base, e que nós fiquemos boiando na estrutura e aquele espinheiro da vida venha sufocar-nos. E muito menos como pedras inativas, sem trabalho, sem auxílio, sem leitura, sem participação dentro de um núcleo onde nós somos conclamados. Por exemplo, a nossa casa tem cestas básicas, 14 ou 16 famílias. Necessitam essas famílias de receberem uma cesta. A crise apanhou num período difícil. Amanhã será diferente. Não haverá mais a crise. Tudo na vida é passageiro. E a crise que os nossos passaram? O meu avô, de manhã, tinha a sopa de cavalo cansado, pão com vinho e açúcar. Dormia na escola, mas natural, novinho. Um menino de 6 aninhos, 5 aninhos, tinha que dormir na escola. A minha mãe tinha um sapato para o ano inteiro. Hoje nós temos 12 sapatos para 2 meses de uma filha, de uma neta, de um bisneto. Ninguém está falando que não se pode dar. Quem tem, deve dar. Mas lembrando sempre que o outro, se o seu filho tiver uma fita a menos na roupa, servirá para a outra criança ter uma fita na roupa. Tem gente que põe 3 cintos é um direito, mas lembra que alguém precisa de um cinto ou de um sapato. Emmanuel é muito claro que você pode ter 2, 10 pares de sapato. É o direito de quem trabalha, ao salário de quem trabalha. Mas que um outro, o seu vizinho, não tenha sequer um chinelo para pôr aos pés, aí não. Aí está errado. É preciso que o outro também tenha pelo menos algo para vestir no pé. Numa sociedade como a nossa, se alguém morrer de fome, nós todos responderemos pela morte do nosso irmão. Todo mundo.
Porque numa sociedade como a nossa, ninguém pode perecer de frio ou de fome. Mas eu não tenho recursos. Mas o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, no item 27, assegura para nós. Espírito que coloca. Vejamos que meios o nosso Pai me deu para que eu possa auxiliar a outrem. Não tenho dinheiro, mas tenho boca. Posso pedir, por favor, você pode ajudar aquela família que não tem recursos? Aquela criança está ardendo em febre, precisa de uma medicação. Aquele outro perdeu a casa, você tem 10 tijolos, o outro dá 20, o outro dá 30, e construímos uma casa nova para alguém que não tem teto para morar. Quando temos uma casa enorme. Então a vida, ela é inteligentíssima. Quando Jesus diz, ajuda o próximo, o mais próximo de você, não é para nós salvarmos o Brasil, de forma alguma. É o meu empregado, meu chofer, seja lá quem for, o filho do meu empregado vai estudar. É muito interessante. O ensinamento todo ele está presente na nossa vida para que nós lembremos de Jesus. Aos que têm olhos de ver, vejam, e quem tem ouvidos de ouvir, ouçam. É muito importante, é sábio. E Jesus ainda permite-nos reviver um homem que saía de Jerusalém para Jericó. Ele saiu de Lisboa e veio para Setúbal. Um homem. Em meio do caminho, encontrou uns outros homens também desequilibrados, transtornados, que o assaltaram, levaram o cavalo, bateram nele e ele ficou no chão. Vinha vindo um sacerdote, um conhecedor da lei da época, olhou o homem, deu uma volta e foi embora. Logo mais um levita, um outro estudioso, conhecedor, um homem de muita cultura, olhou, afastou-se e foi embora. Veio o samaritano com o seu animal, que seguia a viagem, ele ia viajar. Encontrou aquele homem caído, imediatamente desceu do seu animal, olhou, diz a narrativa, atou-o inteiro, pensou-lhe as feridas, colocou no lombo do animal, levou a uma estalagem, um hotel, um residencial e pô-lo no local. E disse à mulher, tudo que você gastar com ele, depois da volta eu pago. Não se preocupe, cuida dele. Agora, quem era aquele homem? Quem era o viandante? Porque é interessante, nós somos interessantes. E eu falo isso porque eu lembrei de minha mãe. É uma mulher extraordinária, uma portuguesa fantástica. Mas é interessante a vida. O meu irmão saía, naquela época, eu tenho 60 anos, meu irmão está com 58, o outro 59. E ele saía, e tínhamos que voltar 11 horas em casa. Hoje, os meninos saem às 11, para voltar às 11 da manhã. E então, naquele tempo era assim, meu pai era muito severo, e o chicote comia no lombo. E aquele momento, meu pai estava muito dormindo, meu irmão chega às 3 da manhã. A mãe abriu a porta, como toda mãe fica acordada a noite inteira. Os pais dormem, roncam à vontade, mas a mãe estava acordada. Meus amigos, meu irmão chegou com fome. Falou, mãe, estou com uma fome danada. Fui namorar, aquela coisa toda. E a mãe, o que você quer? Ah, mãe, faz uma galinhada. Galinhada no Brasil, um arroz com frango. Minha mãe lavou o arroz, ficou o frango e fez a galinhada para o filho. Eu fiquei olhando aquilo. 2 dias depois, ela estava vendo novela, e eu também, porque eu gosto de novela. E aí estava vendo a novela e bateu a porta. Ela mesmo deu um berro com a avó portuguesa. Passa outra hora, não tem comida. Eu disse, mãe, não tem comida? Ela falou, não tem nada. Eu estou vendo novela. Ah, mas para o seu filho você fez comida às 3h40 da manhã. Nós somos assim. O que ainda nós não conseguimos entender que aquele
viandante do caminho, aquele homem caído no chão, é nosso irmão. Ninguém pode negar. Ele é filho do mesmo pai. Mas nós não queremos saber. E a doutrina ensina, e nós queremos fazer ouvidos poucos. Uai, Divaldo, você quer salvar o mundo? Não. Nós precisamos nos conscientizar. Só isso. Ninguém quer salvar o mundo. Eu não posso. Mas nós temos que nos conscientizar que se alguém passou próximo a nós, algo tem que ser feito. Porque se alguém pede alguma coisa, eu não tenho, mas o que eu posso fazer? Está no Evangelho segundo o Espiritismo. Vejamos que meios o meu Pai me deu para que eu o possa ajudar. Dizer não tenho, não tem cabimento. Porque se meu filho arder em febre, às 3 horas da manhã, eu saio vendo o que tiver, mas trago o remédio. E o outro menino de 6 anos, ou 11 anos, ou 20 anos, que tirita de febre, e a mãe pede o remédio, você não tem, não vai dar, não vai arrumar, não vai pedir para alguém? Então é chegado o momento em que a consciência nossa, ela vai chamando-nos a uma advertência. Onde está a lei de Deus? Na consciência do homem, do ser humano. Quando da lei de Deus nos afastamos, a lei, ela chama-nos a atenção. E André Luiz, em 1942, adverte-nos profundamente em relação aos nossos irmãos em evolução, os animais. Que nós precisamos respeito para com os animais. Amar os animais, porque são nossos irmãos no processo da evolução. Então é interessante a vida. A doutrina é fantástica, mas é preciso que nós reavaliemos. Aquele homem, ele estava em viagem, ele parou. Chico Xavier estava na porta da sua residência e, para tomar um ônibus à porta da sua casa, ele andava de autocarro e ir ao banco, um banco da cidade, resolver uma assinatura da sua aposentadoria, era receber os pagamentos, o pagamento. E ao fazer um impulso para entrar o ônibus, ele acenou, o ônibus encostou. Lá vinha uma criança: Tichico, Tichico, mineiro fala isso, Tichico. Ele olhou o ônibus, olhou a criança que não parava de gritar, olhou o ônibus e pediu para o motorista seguir. Ele não ia e ficou. Diga, meu filho, o que foi que aconteceu com você? Algum problema com sua mãe? Não, Tichico, queria dar um beijo no senhor. Deu um beijo e foi embora. Ele falou que aquilo foi a maior felicidade dele. Ele perdeu o banco, foi receber só na semana seguinte, mas estava feliz por atender uma criança. Nós precisamos também. Eu encontrei um moço em Portugal, há uns 6 anos, já com 42 anos, hoje tem mais, e relatou-me o problema enorme que ele estava vivendo, de conflitos em relação ao pai. Ele chegou da escola, ele tinha 7 aninhos, a mãe trabalhando na fábrica, o pai também trabalhando, mas o pai muito nervoso, como todo bom português, nervoso, impaciente, e que o menino tinha que ser visto com a mãe, era tarefa, e naquele tempo ele tinha uma lousa de ardósia, em Portugal tinha, era uma louça de pedra, a ardósia é muito mole, e o pai pegou, o menino queria que ele visse o trabalho, e o pai pegou aquela louça de ardósia e quebrou na cabeça do garoto. E aquele levou um choque, ele criou um trauma na vida. O pai, sem saber, acabou com a vida daquele menino. Ele é um homem hoje de 40 e tantos anos, acabado, arrasado, por uma falta de atenção do pai. Nós deixamos de fazer de uma conversa com a esposa que diz: meu bem, nós vamos conversar, nós estamos distanciando a conversa. Lá vem você com conversa, a mesma ladainha, quero conversar, mulher é o problema. É preciso. O espírito André Luiz, no livro Nosso Lar, ele afirma: quando o diálogo escasseia, fica fraco entre o cônjuge, o casamento inicia-se a bancarrota, o término.
Não são palavras nossas, é André Luiz que fala. Eles estão vendo aquilo que não vemos. Porque junta-se hoje, junta amanhã, junta depois, e aí termina, porque não dá estrutura. Todo diálogo é importantíssimo. Toda conversa, toda base, toda estrutura em família é o que faz agigantar-se a família. É o que a família se fortalece. É na estrutura. Ora, então, por que as parábolas de Jesus na nossa vida? Para ensinar-nos a viver. Para permitir que reflitamos em nossa vida. Para não permitir que nós vivamos nos centros, criando picuinhas, brigando, lamentando, fomentando discórdia, quando os próprios Espíritos convidam-nos a uma reflexão, para que nós sejamos ajudantes, auxiliares, e não causemos tanto transtorno para com a estrutura de um centro da nossa vida, porque é a segunda casa que mais nós desejamos estar. É onde o grupo de entidades espirituais vinculadas à casa, num envolvimento espiritual belíssimo, envolvem-nos para todo o trabalho. Retiram de nós problemas que nós só saberemos quando estivermos na realidade da vida espiritual. Nem sequer imaginamos quantos processos enfermizos nós fomos libertados, dos miasmas insalubres, das perturbações que iam aparecer, e que a casa, o envolvimento nosso, a participação, a ajuda, o auxílio, corroborando com a estrutura de uma casa que não é apenas parede, ela é muito mais do que isso. É o alimento à alma. A alma, se não tiver alimento, ela enfraquece, ela fica frágil. E uma alma frágil adoece, perturba-se, fica enferma. Por isso que o Evangelho segundo o Espiritismo coloca-nos cuidar do corpo e da alma. Importantíssimo na nossa vida a estrutura de uma doutrina, como é a doutrina espírita. Então, meus amigos, que nesses instantes em que nós paramos para uma reflexão, paramos para trocar uma ideia, recordar o valor da doutrina na nossa vida, o que nós estamos estudando, o que nós estamos lendo, é preciso nós nos entendermos. O que caminho eu estou querendo, ou que caminho nós estamos querendo? Nós queremos apenas retirar algum problema e ir embora para a porta larga da vida, ou entrar na porta mais estreita, que exige de cada um de nós um pouquinho mais de esforço? Não exige santidade, exige esforço. Ajuda-te, diz Jesus, e o céu te ajudará. E que Ele inspire-nos a todos a estudarmos a doutrina, mas colocá-la no exercício da nossa vida. Porque para que eu seja feliz, não é necessário que minha mãe seja feliz. Eu tenho que entender que ela não quer o caminho que eu quero. Que o meu irmão, por mais eu lhe queira, por mais eu lhe ame, ele não quer o caminho que eu quero. E eu não posso botar na miolo dele aquilo que a lei entende, compreende e espera, até que o fruto amadureça, até que a vida lhe permita entrar por um caminho seguro. Quantos filhos, quantos maridos e quantas mulheres poderiam estar conosco numa noite como esta de confabulação? Não estão. E se falarmos, lá vem você com religião, para com isso, pelo amor de Deus, eu não aguento o beato. Não é nada disso. É um convite à reforma, à melhora, todos nós evadimos. Mas que essa noite seja inspirada por Jesus a nós todos nos envolvermos cada vez mais com a casa espírita, com o estudo libertador e com a mensagem de Jesus para a vida eterna. Paz para todos e muito obrigado pelo momento.